Olá, pessoal, sejam bem-vindos então ao nosso fórum de bioestatística. Nós vamos estar dando continuidade aí aos tipos de estudo observacional e analítico, entrando agora no último grupo, que seriam os estudos ecológicos, né? A principal característica desse tipo de estudo é que o grupo de interesse sempre será a população, né? A população ou a comunidade. Isso quer dizer o quê? Que o grupo de indivíduos é a unidade de observação. Eu não vou estar observando casos individuais, respostas individuais, tá? Que pertençam a uma área geográfica, né? Que pode ser definida um grupo do Brasil, um grupo dos estados, um grupo só do Paraná, só do noroeste do Paraná, só de Maringá, só Maringá e Londrina, né? Então a gente estuda um grupo normalmente por conglomerados. Conglomerados é isso que a Pro está falando, vários grupos em vários locais, tá? Locais do país, locais do Brasil, locais da cidade, né? Vários bairros de uma cidade, tá? Ele é muito utilizado principalmente nas pesquisas de câncer, né? Quando a gente quer verificar, por exemplo, os italianos consomem mais vinho e tem um fator protetor cardiovascular, né? Ou será que a dieta de um tipo de uma comunidade predispõe a desenvolver uma doença comparada a outro tipo de alimentação de uma outra comunidade, né? Como que a gente realiza normalmente esses tipos de estudo, né? Com dados secundários, né? Com dados disponíveis, com bases de dados, né? A gente tem aqui citados alguns, né? Que a gente vai estar podendo realizar tendência, né? O que é tendência? Ver a evolução ao longo dos anos, né? Por exemplo, o sistema de informação de mortalidade, o sistema de informação sobre autorizações de internações, o PNAD, o Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, o próprio DataSUS, tá? Que é uma plataforma do governo que tem várias variáveis que a gente pode estar vendo a nível de Brasil, estados, municípios, que é bem interessante. Esse tipo de estudo, ele é interessante, né? Ele é útil para a gente estar gerando novas hipóteses, né? Então, aqui, um estudo ecológico, ele vai ser um desenho apropriado em determinadas situações. Que situações? Quando o nível da inferência, né, o nível daquela associação de interesse está na população, tá? Alguns exemplos: a disponibilidade de alimentos, que eu falei em relação à distribuição de alguma doença, algumas desigualdades socioeconômicas, será que pessoas têm maior ou menor risco relativo relacionado às desigualdades socioeconômicas, ou os efeitos de uma intervenção de âmbito coletivo, quando eu estou falando num grupo, né? Teve um surto de uma doença, então a gente vai fazer aí o estudo daquele coletivo, daquele grupo de indivíduos, tá? A gente ainda pode estar utilizando os estudos ecológicos quando a variabilidade da exposição dentro da população é baixa, né? Então a gente tem um grupo relativamente homogêneo, né? Porque a variabilidade da exposição dentro da população é baixa. E entre as populações é alta. Então, quando eu vou querer ver vários grupos, cada grupo tem suas características em comum, mas observando esses grupos separadamente, eles têm uma diferença de características, tá? Exemplo: ingestão de sal e hipertensão, ingestão de gordura e câncer de mama em determinadas regiões do país, do Brasil, né, do mundo. Pontos positivos: avaliam como o contexto social e ambiental podem afetar a saúde de grupos populacionais. São estudos rápidos e baratos, por quê? Porque a gente utiliza de banco de dados, né? A Pro vai realizar agora um TCC no 4º ano da enfermagem em relação a nível de Brasil, por estado, e em relação aos cálculos os cálculos referentes, as taxas referentes às internações no centro cirúrgico, né? Para ver se aumentou ou diminuiu ao longo de 10 anos. Podem avaliar efeitos contextuais e geram novas hipóteses, tá? Então, eles vão procurar avaliar como que os contextos social e ambiental podem afetar um grupo populacional, né? Não um indivíduo, um grupo populacional. Pontos negativos:
Não é possível a gente ver a causa das doenças, né? Associar exposição e doença, a gente não consegue verificar o nível causal. Não é possível fazer uma associação em relação aos indivíduos e sim ao grupo de indivíduos. Essa é a principal característica. Tem uma dificuldade de controlar os fatores de confusão, por quê? Porque normalmente esses dados foram coletados por outra pessoa, a gente fala que são dados secundários. As exposições são medidas médias da população, não valores individuais, como eu já falei. Depende da qualidade dessas informações, fontes diversas, eu mostrei algumas fontes ali para vocês. Não se leva em conta a variabilidade da característica estudada dentro do grupo, ou seja, a gente vê o grupo como um todo e não vai estar realizando, né, estabelecendo a causa do problema, né, só fazendo algumas associações. Para quem ficou com dúvidas, tá? Vou deixar 2 exemplos também no estúdio, tá? Para vocês verem de estudo de coorte e estudo ecológico. E mandem mensagem no fórum, na sala de café, e até sexta-feira.